Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, se alegra tendo o teu mandar. Usa, Senhor, cada membro que aqui já está. Deus eterno, Deus maravilhoso, e aquele que há de ministrar a tua palavra. Deus querido, Deus maravilhoso, e aqueles que agora nos assistem, Senhor, que tu possas, Senhor, aonde agora estão, Senhor, seja, Senhor, em casa, no local de trabalho, Deus eterno, Deus maravilhoso, no presídio, Senhor, no hospital, aonde quer que estejam, e agora são alcançados pela transmissão deste culto, que tu possas grandemente, Senhor, abençoar essas vidas, curar, Senhor, libertar, Deus santo, Deus maravilhoso, trazer transformação, Pai Santo, e também, Senhor, continuar prosperando grandemente. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor para a igreja, amém? Irmãos, é motivo de alegria. Eu ainda estou um pouco emotiva diante de muitas situações, mas fortalecida no Senhor. E eu venho aqui nesta noite agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que se compadeceu de nossas vidas, da minha família, que tem orado por nós, que tem se dedicado, aleluia, com palavras que nos fortalece, amigos, irmãos, né? Eu agradeço a Deus por tudo. E terminei minha faculdade, para a glória de Deus. Me formei em Direito, bacharel em Direito, hein? Vamos concretizar com fé em Deus, com a carteirinha da OAB, né? Porque nós estamos orando e crendo que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar. E minha vida, irmãos, ela é baseada em Deuteronômio 28. Louvado seja Deus, que diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Essa palavra, ela é fiel, irmão. Quando nós nos posicionamos diante de Deus, quando você atenta a buscar o Senhor conforme a vontade dEle, as bênçãos ela correm sobre a tua vida. A minha vida tem sido assim, irmão, de bênção em bênção, vitória em vitória. Lutas vêm, adversidades têm vindo, mas até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor nunca tem faltado comigo e com minha família. Aprove a Deus todas as coisas, os acontecimentos. Mas é isso, irmão. É a vida. É a vida, essa é a nossa realidade. Nós sentimos, sim, o vazio, a tristeza, pela perca, pela ausência, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele vai continuar te ajudando se você se esforçar, se você tiver bom ânimo, se você prosseguir buscando o Senhor conforme a vontade dEle. Lembre-se, as bênçãos correrão sobre ti e te alcançarão. E bem-aventurado será tudo, irmão, que chegar diante de ti. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está.
nenhum dos seus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quantos vieram exaltar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor? Os planos de Deus não vão se frustrar na sua vida, meu irmão, não irão se frustrar. Bem sei eu que tudo pode, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrar, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Sabe por quê? Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parece que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando medo. Mas olha só, Jesus, mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Glória! Sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quantos podem glorificar a Ele? Quantos podem adorar a Ele? Você veio com uma intuição aqui, foi para adorar, foi para exaltar, então dá um brado de glória. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Sabe por quê? Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está
causando medo em teu coração, está causando dúvidas. Cadê Jesus? Mas olha só que vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono do tempo, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou Continue adorando, continue adorando, continue adorando, continue adorando. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver Chame ele agora, chame. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Mais uma vez. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Mais uma vez. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo,
Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. E que se abra os céus, o teu reino vem, a nossa festa no nosso Deus. Que se abra os céus, no teu reino vem, a nossa fé, no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E enche-me até transbordar. Enche-me até transbordar. Derramas tua glória, derramas tua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me. Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Deus, aleluia. Tem glória a Deus aí, meus irmãos. Jesus está presente aqui nessa noite, aleluia. Conta o seu problema para aquele que pode resolver, e Ele está aqui no nosso meio. Então adore, exalte, engrandeça. Abra o seu coração nessa noite. Eu tenho certeza que Deus já está realizando aqui no nosso meio. Aleluia. Pastor Franz William já vai estar ministrando a palavra de Deus. Amados, recebam a paz do Senhor. Quem trouxe Bíblia? Eu quero olhar um texto com vocês, que está no Evangelho de João, capítulo de número 16. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 ao 14. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, vô-lo enviarei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. Porque eu vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade,
Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Se você quiser e puder, diga amém. E assentem-se, por favor. Nós vamos, na medida do possível e dentro do tempo estabelecido, falar sobre uma matéria muito importante, um tanto quanto negligenciada dentro da teologia, chamada de pneumatologia ou paracletologia. Esses nomes são as matérias ou é a matéria que estuda a doutrina do Espírito Santo. Por doutrina nós podemos entender o estudo, instrução, o tratado acerca da pessoa do Espírito Santo. Nessa doutrina, estudamos acerca da natureza, existência, ministério, símbolos, nome, e dentro da teologia pentecostal, nós estudamos o batismo com o Espírito Santo, bem como seus frutos, bem como seus dons e também os seus pecados contra ele. O estudo sobre o Espírito Santo, eu vou falar de uma maneira um tanto quanto rasa, numa linguagem mais acessível para que todos nós possamos entender e compreender. Ele foi enviado por Cristo à Terra para fazer parte da vida diária dos crentes. Eu até esperei para você dar um glória a Deus aí já para começar. Ele foi enviado para participar da vida diária dos crentes. De forma que sem ele não suportaríamos as aflições deste mundo. Ele cumpre diariamente o papel que o Pai, via Jesus, o designou para realizar. O Espírito Santo, ele faz parte do conselho trino ou do Deus trino. Ou seja, ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo deixou os céus para habitar nos filhos de Deus, de forma que este é um privilégio para cada um de nós. Nós somos privilegiados porque o Espírito habita dentro de nós. Não conheceremos o Espírito Santo por meio de um raciocínio ou do nosso raciocínio, mas por meio da revelação bíblica. Eu, por mim mesmo, pelo meu intelecto humano, eu não poderei e não posso conhecê-lo. Mas a partir da leitura da Bíblia Sagrada, o Espírito Santo torna-se cognoscível a cada um de nós, pois ele está sendo e se revelando a cada um de nós segundo a poderosa e infalível palavra do Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo, ele não é uma influência. O Espírito Santo, ele é um amigo fiel para todos os momentos e circunstâncias da nossa vida diária, que nunca desampara. Aí eu vou só abrir um parênteses aqui para nós dar uma esquentada melhor. Tem um
que diz assim. Ele fala de Cristo, mas logo também fala do Espírito. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só, Ele só. Está comigo. Ele só, Ele só. Ele trabalha a nosso favor para que nós possamos alcançar as vitórias propostas para nós. Jesus refere-se ao Espírito Santo como sendo o Consolador. E antes de apresentar Espírito Santo, ele traz um artigo, e o artigo é definido, não é um, é o Espírito Santo. O título não se encontra em letra minúscula, mas sim em maiúscula, que aponta a pessoalidade desse ser transcendente, divino, celestial e pleno. Jesus afirma que o Espírito Santo vem destinado aos seus discípulos. E na dimensão da plenitude do plano salvífico, a todo o seu rebanho e corpo na face da terra. Dessa forma, nós somos morada do Espírito Santo. Observe que nos versículos 8 e 10, Jesus estabeleceu uma missão tríplice para o Espírito Santo: convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Esta é a missão gloriosa e tríplice do Espírito Santo: convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. No versículo de número 12, Jesus diz aos discípulos que ainda há muitos mistérios a serem compartilhados. Eu estou amando isso aqui, gente. A seus discípulos. Porque essa mensagem está queimando na minha alma já tem alguns dias. E durante esse período da madrugada eu despertei, o Espírito Santo ardeu mais e mais a minha alma para tratar acerca desta matéria. Jesus estabeleceu a missão. Nos versículos 12, Jesus diz aos discípulos que ainda há muitos mistérios a serem compartilhados aos seus discípulos. Estas revelações viriam a eles via o Espírito Santo, ainda intitulado o Espírito da Verdade. Cristo, ele afirma que o verdadeiro cristão, ele não seguia. Você pode dar um toque do irmão que está do teu lado e diga para ele assim: você não seguia, mas é guiado pelo Espírito Santo. Aí você entende o que Paulo diz: não mais vivo eu, mas é Cristo que vive. A minha vontade cessou, agora é a vontade dele, é o desejo dele, é a palavra dele, é a direção dele. Quem faz é ele, quem opera é ele. Eu vou dizer, até no mínimo você dá um grito de glória aí, porque não mais vivemos em nós mesmos, mas é ele que habita dentro de nós, que faz aquilo que lhe apraz. É ele quem
contando acerca da pessoalidade do Espírito Santo, que não é uma força imaginária, não é fruto do raciocínio lógico de grandes filósofos da era. O Espírito Santo, ele não é vento, o Espírito Santo não é fogo, o Espírito Santo não é água. Pregador, como é isso? O senhor está pregando heresia? Não, ele não é. Ele não é. Mas nós somos pentecostais, pregador. Eu também sou. Mas o Espírito Santo e Deus, para revelar, a fim de que nós, os seus filhos, possamos entender e compreender a grandeza desta matéria chamada pneumatologia, a revelação do Espírito Santo, ele vai utilizar figuras a fim de que cada um de nós possamos entender e compreender a sua mensagem. Eu costumo dizer, querido amigo e pastor Joel, que Deus é um ser com sotaque humano. Ele sempre falará e, se necessário, utilizará linguagens, figuras de linguagens, a fim de que eu possa entender e compreender a sua palavra. Então, quando nós falamos acerca que o Espírito Santo é um vento, ele não é propriamente um vento, mas o vento é o símbolo dele. O fogo é símbolo do Espírito Santo. A pomba não é, mas simboliza o Espírito Santo. Então esses são símbolos para apontar, para representar, para simbolizar a pessoa do Espírito Santo, para que eu possa entender, para que você possa compreender aquilo que Deus está falando. O Espírito Santo, ele não dá testemunho da sua própria pessoa, mas de Jesus, pois sua missão é compartilhar com nós a revelação de Jesus Cristo. João 14, versículo 16 ao 17, o texto diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós mas vocês o conhecem na medida do possível muito bem, porque habita convosco e estará em vós, até lá no fundo, em vós, aqui no altar também, em vós. Então o Espírito Santo estar aqui, nessa multiplicidade de pessoas, ele está dentro dessa casa, não simplesmente perpassando o ambiente, mas dentro de você. Eu quero lhes apresentar de maneira rasa o conceito de Espírito Santo na Bíblia Sagrada, até porque o texto sagrado ele apresenta o Espírito Santo como sendo a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele aparece nas Escrituras pela primeira vez em Gênesis 1, 2. Tem como abrir aí? Lembra que nós aprendemos isso aqui à tarde, ontem? Aí alguém desinformado chega e diz assim: o Espírito Santo é só para o Novo Testamento. E cessou. Aí vem aquele grupo dos cessacionistas. Não, o Espírito Santo não atua mais. Não existe mais a ideia de dons espirituais para a igreja moderna. Queridos, eu lhes alerto, debaixo da humildade do Espírito Santo, que este movimento é um movimento completamente estrábico, infundado e diabólico, porque o Espírito Santo não está restrito somente aos livros da Bíblia. Tudo é para nós. Os dons é para os nossos dias, é para quem quer
E Ele ainda continua dando os dons a quem Ele deseja. A primeira aparição, no 1, Ele aparece, mas intrinsecamente. Agora Ele vai aparecer clarissimamente. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia a terra, ou toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Está o Espírito Santo lá escondido. Mas agora nós vamos apresentá-lo. Israet, Israetá, Torru Vavor. A terra era sem forma. A terra estava vazia, era vazia. Aí vem o mas, um adversativo mais, que é a esperança. Porque o estado da terra, nós aprendemos aqui, o estado da terra era sem nenhuma expectativa de nada. Quem olhava para a terra não tinha nada, nada. Era simplesmente um barro comum. Ninguém olhava e poderia dizer assim, é um vaso. Porque não tinha forma. Era vazio. Aí surge a esperança. Quem? O Espírito Santo. Mas o Espírito de Deus se movimentava, se movia. Isso implica dizer que ele não é um espírito estático, atrofiado, paralítico. Ele se movia, se move, continuará se movendo até Cristo vir buscar a sua noiva, a sua amada igreja. E essa é a esperança. Por quê? Porque quando o texto diz pairava, a ideia ali no hebraico é algo sobre aeronáutico, aerofólio. E a maior e melhor interpretação, na minha humilde opinião, é a ideia que os pais nos ensinavam de uma galinha que após botar os seus ovos, ela se assentava em cima dos seus ovos a fim de aquecer e proteger. Então a terra que está agora sem forma, está vazia. O Espírito Santo vem, entre aspas, como uma galinha que assenta-se sobre a terra para aquecer e para proteger. E nós bem sabemos que ovo não tem pena, ovo não tem bico, ovo não cacareja, ovo não tem absolutamente nada que possa alguém olhar e dizer, é um pintinho, é uma ave, não. Mas o Espírito Santo vai aquecendo, vai protegendo, para quê? Para dar forma àquilo que é informe, para dar jeito àquilo que não tem jeito, para trazer vida àquilo que está morto. É por isso que o Espírito Santo até hoje está guardando, está aquecendo, está protegendo a sua igreja, o seu filho, o seu esposo, a sua esposa. E alguém está dizendo, não vai dar em nada, vai morrer como o vô, como o pai na bebida, na cachaça, vai morrer no adultério. Mas alguém está com o joelho dobrado e o Espírito Santo está sobre, aquecendo, protegendo. E alguém vai olhar e dizer, mas aquele é fulano, mas aquele é Beltrano, que vivia no carnaval, vestia abadá, bebia cachaça dia e noite. É ele mesmo, é ele, porque o Espírito está sobre. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que eu estou aqui. É por isso que você está aqui. Não é mérito, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, que um dia viu algo em nós e disse, eu quero você, eu quero você. Aí o diabo, mas não tem forma, mas eu faço ter forma. Mas não tem jeito, mas eu dou jeito. Ele não abre mão da sua noiva, Ele não abre mão de você, Ele não abre mão da sua igreja. Só quem por Ele foi ter tido forma, só quem por Ele foi guardado, só quem por Ele foi alcançado. Eu espero 30 segundos você adorar a Ele. Glória, glória, glória. Glória. Se tem glória para dar, dê glória.
Se tem aleluia, dê aleluia. Se tem línguas espirituais, fale. Ah, pregador, mas não tem ninguém para interpretar. Não se preocupe. A minha Bíblia diz: se não houver ninguém para interpretar as línguas estranhas que saem dos seus lábios, a tua alma conversa com o Espírito. Essa é a primeira aparição do Espírito Santo na Bíblia Sagrada. O artigo faz uma definição. O artigo ele define para distinguir o Espírito Santo dos demais espíritos. Essa expressão também refere-se à natureza do Espírito Santo. Ele é Espírito. Nós vamos observar dentro do texto que apresenta a sua essência, o seu caráter, a sua eternidade, a sua potencialidade, a existência em conexão com a divindade. Ele é o Espírito de Deus, isto é, apresenta a sua missão de operacionalidade submissa à vontade do Pai. O Espírito Santo, ele não vive na inércia. Ele se movimenta. Agora, ele está se movendo. Perpassando o ambiente que nós estamos aqui agora. Nos bancos ele está caminhando. Ele caminha aqui, ele caminha lá na bateria, no teclado. Ele está lá no sonoplasta, ele está perpassando o ambiente, porque ele não está paralisado, ele não está estático, ele não está na inércia, ele está em constante movimento. Ele está em constante movimento. Você está aqui, você até está parado, mas ele está trabalhando, se movimentando. Ele está aqui, mas está lá na tua casa. Ele está aqui, mas também está lá no seu trabalho. O Espírito Santo é o substituto legal de Jesus Cristo aqui na terra, desde o Pentecostes até o arrebatamento da igreja. Pregador, o Senhor apresentou o que é e o que não é. O Espírito Santo não é um vento, uma chama de fogo, uma chuva, um nevoeiro, uma pomba branca voando durante o culto. E paz, meus senhores, isso até na internet tem. Para quê? Para fazer o povo sentir. Aí coloca um indivíduo descendo pela galeria como um anjo. Por que, pregador? Porque para eles a Bíblia já não é mais suficiente. Aí queremos algo mais. É o evangelho do mercador. É o evangelho pragmático. É o evangelho dúbio, que sempre precisa de inovação, sempre precisa acrescentar, porque parece que a Bíblia já não serve mais, a Bíblia está atrasada. Mas, queridos, eu gosto da fala do saudoso pastor Billy Graham: a Bíblia ainda é e será a palavra de Deus mais atual do que o jornal que ainda vai circular amanhã. O jornal está sendo escrito ainda, mas a palavra está dizendo: vai acontecer. É isso, é assim. Ela é atual, não precisa de pragmatismo, não precisa de rosa ungida. Eu vou falar mesmo, eu estou indo embora amanhã. Não precisa de vassoura, não precisa de sal grosso, não precisa de lenço. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo, mesmo que seja 10 minutos. Pregue e se assente e deixa o Espírito Santo fazer o que Ele quer, porque Ele convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Jogo de luz é só Deus. Nada contra. Só que fazer isso a fim de atrair público, fazer com que mocidade, irmãos permaneçam, isso aí é a coisa mais esquisita que eu já vi na vida.
Apaga a luz, tudo, fica todo mundo escuro. Mais à vontade. Então a luz é quem traz a liberdade, melhor, Então é a escuridão que traz liberdade? Porque a luz já não serve mais. Aí para atrair jovens, eu vou tirar a Bíblia, vou remover o pastor da igreja, porque o pastor já é um pastor mais idoso, porque já é um ancião. Aí tira ele, traz outro, traz o mais jovem, traz aquele pregador lá de fora. Aí o camarada chega aqui, prega meia dúzia de heresia, fala que o Espírito Santo já não é mais para nós, já não mora em nós, prega, faz e acontece, gera um descontentar no seio da igreja. Aí vem o pastor da igreja para tratar o caos que o outro indivíduo fez. Porque o outro lá, ele não frequenta os cultos de ensino, ele não participa do CEBOL, ele não vem para a escola bíblica dominical para ouvir e aprender. Aí vem, mas vem com heresia nos lábios, vem com palavras tortas, torpes. Aí uma multidão que não prega e não vive a palavra de Deus, aplaude. Aí um dos nossos escreve um livro, não compra, mas um herege desse aí escreve, vamos trazer ele é o cara. Acaba com isso em nome de Jesus. Me amem. Porque se a Bíblia não é suficiente, é em vão nós estarmos aqui esta noite. Se o Espírito Santo não serve para nada, para que existir? É melhor morrer. Mas glórias a Deus que ainda existem homens e mulheres que prezam a palavra. Tem alguém aqui esta noite que ama a Bíblia Sagrada, que ama a palavra de Deus, porque a palavra é fogo, a palavra é cruz, a palavra liberta, a palavra constrange, a palavra abraça, a palavra corrige, a palavra levanta, a palavra exalta, a palavra bate, a palavra te liberta. Só quem acredita no que eu estou pregando faz o barulho que o inferno não gosta, faz. O Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo não é uma atitude, uma atmosfera, um ambiente, uma mera presença. Ele é Deus, uma pessoa gloriosa, uma pessoa transcendental, infinita, potente, que pensa. O Espírito Santo, ele pensa. O Espírito Santo, ele tem sentimentos. É por isso que a Bíblia vai dizer assim, ó: não entristeçais. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa que sente, tem sentimentos. Aí a Bíblia recomenda: não faça isso, não entristeça o Espírito Santo. Será que a sua maneira de viver agrada o Espírito Santo de Deus? Será que Deus está sendo glorificado na sua maneira de lidar com as coisas desta vida? Se o Espírito Santo habita dentro de você, você não anda em trevas, você não anda em mentiras, você não anda em engano. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, em João 14, 26. O Pai enviará em meu nome, que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, nós lemos 16 ou 17. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita dentro de vós e estará em vós. Então, sobre o Espírito Santo, nós precisamos analisar algumas coisinhas básicas, precisas e necessárias.
o texto-chave revela-nos algumas verdades acerca do Espírito Santo. Jesus está afirmando que o Espírito Santo ele procede do Pai. No texto, o Espírito Santo, e Jesus afirma que o Pai dará outro Consolador. Esse verbo, ele traz a ideia de dádiva ou presente. Ele vos dará outro Consolador. Ele vos dará. Como é isso, pregador? Você não merece. Não existe nada em você que você possa merecê-lo. Mas toma de presente o Espírito Santo. Recebe a dádiva do Espírito Santo. É um presente que o Pai está lhe dando. Mas é você mesmo. Você não é nada, não pode nada. Mas é um presente. Receba o Espírito Santo. Sente ele aí. Ele está aqui. Ele está aqui se movendo. Dádiva. Presente. Isto é ausência de negociação. Eu não posso comprá-lo. Não mereço e não posso jamais merecê-lo. Porque não existe possibilidade de negociação. Não existe força humana para possuí-lo, para o recebimento do Espírito Santo. Jesus vai revelar o propósito do Espírito Santo para a terra, que torna-se uma presença permanente no interior de cada filho de Deus. O mundo não pode recebê-lo, pois o mundo jaz no maligno. Isto é, encontramos cegos para as verdades espirituais, cegos, à beira e mendigos. Meu Deus. Porém, aqueles que foram lavados e santificados receberam a palavra do próprio Cristo, o conhecerão. É só abrir a Bíblia, tirar um tempo com Deus e fique tranquilo, a fonte começará a jorrar. E é Ele quem vai destravar a sua mente para compreender, para entender os mistérios do Espírito Santo. Se a sua visão está como que cega, o Espírito Santo vai limpar, vai trazer colírio para os seus olhos, mas cego você não vai ficar. Joel 2:28. E arde sequei. Depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E eu, pastor Joel, dentro do carro comentamos sobre esse texto. Os vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. A descida do Espírito Santo de forma plena acontece a partir dos eventos narrados no livro do Atos, capítulo de número 2. Onde Paulo explica, acontece o cumprimento da profecia de Joel. Evidentemente, isso não significa afirmar que o Espírito Santo passou a existir a partir de Atos de número 2. Porque nós já aprendemos que desde o 1 de Gênesis, ele existe. Pois ele é pré-existente. Desde antes da fundação do mundo, ele já existe. O Espírito Santo não é obra das mãos do homem. O Espírito Santo não é fruto da mente nervosa de alguém. Não! Ele existe em si. Ele é autoexistente, ele é pré-existente. Tudo é nele, tudo é ele, tudo é por ele. Não há origem do Espírito Santo a ser encontrada, pois ele é um membro do conselho do Deus Trino. É autoexistente. Não há possibilidade de conhecer o seu fim, porque ele não tem começo, também não tem fim. Eu não posso delimitar os seus passos, eu não posso parar a sua vontade, eu não posso dizer até que o Senhor vem. Não, por quê? Porque ele é Deus.
faz o que quer, na hora que quer, opera quando quer. Ele é o Senhor. A Bíblia Sagrada nos mostra que a natureza de Deus não sofre influência de fatores temporais. Nada desta vida, nada dessa terra pode interferir em Deus e no Espírito Santo. Por que, pregador? Porque a criação é fruto das suas mãos. Como, pois, pode a criação mandar no Criador? Então os ventos, as tempestades, os tremores de terra, nada nem ninguém é capaz de influenciar na sua vontade, porque tudo que existe foi Ele quem trouxe a existência. Vamos lá? Pregador, vou caminhar para o encerramento. Qual que é a natureza do Espírito Santo? Isso aqui nós já percebemos que é uma aula, né? Qual que é a natureza do Espírito Santo? Quando nós falamos de natureza, nós podemos entender que é aquilo que compõe a substância do ser, a sua condição original na plenitude de sua divindade, a essência plena que compõe a substância da pessoa do Espírito Santo e também o caráter do Espírito Santo. Em suma, o Espírito Santo é um ser substancial, em condição e origem plenária de sua divindade, numa essência de glória com caráter perfeito. A personalidade do Espírito Santo, o Espírito Santo não é uma influência, como nós aprendemos, emoção ou representação impessoal. O Espírito Santo é um ser vivo, dotado de personalidade plenamente divina. À luz da Bíblia, o Espírito Santo ele possui intelecto, vontade, sentimento, o que comprova, sim, a sua pessoalidade. O Espírito Santo é uma pessoa. Quando nós falamos de intelecto, não há ação do Espírito por acaso. Não existe essa ideia de por acaso do Espírito Santo. Todo movimento nasce de um plano, do projeto, do planejamento antecipado para a realização e vontade de Deus. Tudo foi pensado, tudo foi planejado. Eu estar aqui esta noite não foi eu simplesmente, pastor Júnior, não. Isso começou lá na eternidade. Lá, aí você vai entender, olha o parênteses aqui, um cafezinho. Aí você vai entender da necessidade por passar por Samaria. Mas existiam outros caminhos, outros trechos, mas é necessário, porque lá no céu já havia sido estabelecido a passagem por Samaria. Por quê? Porque uma mulher precisava de libertação para se tornar uma missionária e alcançar toda a sua cidade. O Espírito Santo tem vontade, o Espírito Santo, Paulo afirma que o Espírito Santo distribui os seus dons como Ele quer. 12 de 1 Coríntios 11, 12 e 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Deus, eu quero, mas será que Ele quer? Então, se a minha vontade estiver de acordo com a vontade de Deus, logo casa. Aí você vai entender. Mais um parênteses aqui, é só um cafezinho. Lembra de Eclesiastes 3? Se tiver no telão, Eclesiastes 3. Abre aí. Santo Espírito, para todas as realizações, há um momento certo. Em uma outra tradução, tempo determinado. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Para todas as realizações existe um tempo. E existe um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. E existe um outro tempo. Então o Salomão está falando de 2 tempos. Um tempo para todas as realizações e um tempo apropriado para todo o propósito. São 2 tempos. Qual tempo, pregador?
O tempo do homem, Cronos, e o tempo de Deus, Kairos. Só que o tempo do homem é o seguinte: eu preciso de relógio, eu preciso de agenda, eu preciso me organizar dentro das 24 horas do meu dia, pois este é o meu tempo, Cronos. Preciso de organização, preciso de papel, de caneta, de agenda, de tempo, de relógio, para que eu não me perca dentro do meu próprio tempo. Mas Deus não, porque Ele é um ser atemporal. Deus não pode ser colocado dentro da caixinha do tempo. Ele não é o Pai da eternidade. Ele não é, perdão, simplesmente a eternidade. Ele é o Pai. A eternidade foi Ele quem fez. É obra dele. Aí alguém quer colocar Deus, limitar Deus. Não faça isso, porque existe um tempo. Cuide do seu. Se organize do seu tempo. Você, se não se organizar, se perde. Deus não. E sabe qual que é? Oh, se tu não der glória a Deus aqui, já sabe. Sabe qual que é a ideia de Kairos? Hora de ou de repente. Eu preciso de relógio, preciso de calendário, preciso me organizar. Deus não. Com Deus de repente Ele te cura aqui esta noite. De repente Ele abre a porta que você precisa. De repente Ele entra nos hospitais dessa cidade para levantar alguém que está dado como morto. De repente Ele pode abrir os céus, fazer chover sobre a terra. Não existe possibilidade do homem para interferir no tempo de Deus. Quando Ele quiser, é hora de ou de repente. Se você acredita nisso, faz o barulho que o inferno não gosta. Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você sentir, eu vou deixar você se alegrar na presença do Espírito Santo. Se Ele quiser, Ele pode te mudar. Essa história nunca mais será a mesma. Eu espero, vai. Dentro desse texto, e são as seguintes: além da vontade, mente, intenção, intelecto, o Espírito Santo possui graus de afeição e sensibilidade. Uma verdade dentro do texto é sua essência. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, Ele é Espírito. Ele é santo. Nele não há manchas. E Ele abomina o pecado. A sua divindade, a natureza e procedência divina do Espírito Santo pode ser evidenciada do termo Espírito Santo de Deus. Ele não é Espírito Santo do homem, Ele é Espírito Santo de Deus. Vem dele. É Ele quem dá. É Ele quem disse receba. É Ele quem disse é um presente para você. Não sou eu, é Ele. Quem faz é Ele. Quem opera é Ele. Tanto querer como efetuar é Ele. É Ele quem cura, é Ele que liberta, é Ele que salva, é Ele que transforma, é Ele quem batiza. Eu sou apenas uma voz, eu sou apenas um canal. As águas fluem do trono de Deus, passa pelo canal e deságua dentro dessa casa esta noite. 2 Pedro 1:11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo, Ele trabalha, Ele tem atividades. E quais são, pregador? Nós lemos. Ele revela. Você pode repetir esta fala após a minha. Ele revela. Toda a mensagem bíblica que nós temos hoje é resultado dessa revelação do Espírito. Porque você pode observar, dê uma Bíblia para um mundano, para um homem que está lá no mundo. Ele vai pegar a Bíblia como um livro, vai ler, mas não entende.
Mas pega um crente, ele não tem as faculdades, mas ele tem só o primário, mas dá a Bíblia para ele, Deus vai abrir a visão dele. E eu posso até ser um erudito, um sábio, um entendido, mas o homem que tem intimidade com Deus, que tem vida com o Espírito Santo, terá a sua visão, a sua mente esclarecida, ampliada, formalizada, porque é o Espírito Santo quem revela. O Espírito Santo ensina também. Segundo Jesus, o Espírito Santo ensina aos filhos de Deus as riquezas de sua graça. Este é um ensino sagrado que o homem natural não compreende ou não consegue compreender. João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo, ele testemunha, ele testifica acerca de Cristo em nós, para que vivamos como filhos de Deus. É Gálatas 4, 6. E porque sois filhos, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Sois filhos, o Espírito Santo que está em nós clama, Abba, Pai, Paizinho. Por quê? Para mostrar que nos 8,16 o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Dá uma olhadinha para o seu irmão, ele é seu irmão, está do seu lado, e diga para ele assim: nós temos um Pai, não somos bastardos. Abba Pai, Abba Pai, Paizinho, ó meu Pai. Adore ao seu Pai, clame ao seu Pai, sinta a presença do seu Pai. Quando alguém não consegue te entender, entra no teu quarto, fecha a porta e o teu Pai já vai estar lá, te vendo, te esperando, dizendo: fala meu filho, fala meu filho, fala meu filho. O Espírito Santo comanda. Em Atos 16, do 6 ao 7, por 2 vezes, o Espírito Santo vai entrar em ação. A primeira, ele vai impedir uma ação. Na segunda, ele nega uma permissão. A intenção de Paulo não estava de acordo com aquela do Espírito Santo. Devemos sempre estar submissos à sua vontade. É mesmo, pregador? Atos 16. Se quiser, pelo menos anotar, do 6 ao 7. E, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito de anunciar a palavra na Ásia. E, quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não permitiu. Por quê, pregador? Porque o Espírito Santo, ele comanda. É mesmo? É. O Espírito Santo, ele também intercede. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Recebe essa palavra. Eu vim também como profeta de Deus aqui esta noite. Quando você entrar no seu quarto sem saber o que falar, porque não existe vocabulário que possa exprimir, expressar o sentimento da sua alma, aí o evangelista ensina: entra no teu quarto, fecha a porta
E o teu Deus que te ouve, não, o teu Deus que te vê. Por que, pregador? Eu posso gritar e alguém está externamente podendo ouvir, mas ele está dizendo te vê. Por quê? Quem está pro lado de fora não consegue ver quem está do lado de dentro. Aí ele usa essa linguagem para você entender. Eu já estou aqui dentro, te esperando. E se você não sabe falar, chora. Abre a sua alma. Gemidos. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está dizendo: ajuda o Moré. Ó Deus, não deixa o Moré parar. Ó Deus, visita a família de Moré. Ó Deus, visita a igreja. Ó Deus, visita o Libório. Ó Deus, visita aquele irmão do som. Ó Deus, visita o sonoplasta. Ó Espírito Santo intercedendo. Visita, ó Deus, o baterista, o trombonista, o saxofonista. Não deixa ele parar. Ó Pai, séria. Se você sente a presença dele, eu espero você orar. Eu espero você adorar. Sinta, 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 sinta. Aleluia. Onipotente Pai de graça, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai de graça sem par, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar. Vem, Espírito
o Espírito Santo quem produz o novo nascimento. Ele atua na vida do pecado, gerando uma nova criatura em Jesus. Através do novo nascimento, o pecador é regenerado e inserido na família de Deus. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente, eu repito mais uma vez, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito 3:3-7. Nós éramos escravos, mas Ele nos libertou, nos santificou, nos regenerou, produziu em nós uma nova criatura, nos inseriu na pessoa bendita de Cristo e nos fez filhos. Eu encerro dentro de 3 minutos com toda essa igreja em pé. Pregador, eu só conheço como Espírito Santo. De Gênesis a Apocalipse nós encontramos a pessoa do Espírito Santo por toda a Bíblia. Em cada ação ministerial ele é representado no texto com um nome específico. Em João 14, eu fiz questão de anotar isso aqui. Em João 14:16, ele é o Consolador. Sua missão é consolar os corações dos santos para que marchem em direção ao propósito de Deus. Em 1 Coríntios 3:16, ele é o Espírito de Deus. O primeiro termo indica O como a terceira pessoa da Trindade, o outro revela sua deidade e procedência. Ele é apresentado na Bíblia Sagrada em Romanos 8:9 como o Espírito de Cristo. Em 2 Coríntios 3:17-18, ele é o Espírito do Senhor. Em Hebreus 10:29, ele é o Espírito da graça. Em Atos 1:5 e 1 Pedro 1:2, ele é o Espírito Santo. Em Romanos 8:15-16, ele é o Espírito de adoção. Acabou por aí, pregador? Não. Ele é o Espírito da promessa. Efésios 1:13, João 14:17, ele é o Espírito da verdade. Em 1 Pedro 4:14, ele é o Espírito da glória de Deus. Em Zacarias 12:10, ele é o Espírito de súplica. Em 2ª carta de Paulo à igreja de Corinto 4:13, o mesmo Espírito de fé. Em Ezequiel 11:19-20, ele é o Espírito novo. E em Isaías 4:4, ele é o Espírito de justiça. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça sem par,
Espírito, és bem-vindo. Sabe? Eu não sei inteiro. Só essa parte. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Feche os seus olhos. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça sem par. Santo Espírito, és bem-vindo. Com os olhos fechados, se quiser e puder levantar uma das suas mãos. Eu quero saber onde está a primeira vida para Jesus aqui esta noite. A W. Tozer escreveu que quando Deus põe a sua mão em um homem, este nunca mais é o mesmo. Nós aprendemos que Ele cura, liberta, renova, batiza, transforma. Você está como bastardo, mas Ele tem o poder de te fazer um filho aqui esta noite. Jesus está te chamando. Você sabe que você precisa mudar de vida. Você sabe a sua necessidade dEle e por Ele. E o Pai não quer que você retorne para a sua casa da mesma forma. Com fome, com sede, maltrapilho, mendigo, cego, à beira, enfermo. Mas o Espírito Santo que está dentro dessa reunião esta noite está trabalhando na sua mente e no seu coração para te fazer entender, perceber a sua necessidade de uma satisfação plena em Deus. Jesus está aqui. Pastores Joel e Júnior Moura, há uma presença gloriosa do Espírito Santo nesta casa. E eu não falo por emocionalismo, porque eu não preciso disso. Eu sei o Deus que eu prego, eu sei a mensagem que eu prego. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ele está lhe convidando para fazer parte desta família gloriosa de Deus que vai morar no céu. Enquanto o pastor Júnior eu estou falando, o Espírito Santo está trabalhando em nosso meio com curas divinas, porque eu creio que Ele ainda cura. Eu creio que Ele ainda pode fazer do velho uma nova criatura em Deus e para Deus. Eu creio que Ele ainda libera dons espirituais para cada um de nós. Eu creio que Ele ainda usa homens e mulheres, crianças, jovens, com visões, com sonhos e profecias. Então, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, enche este lugar com adoração. Fale em mistério com Deus. Inunde, invade o céu. Rompe essa atmosfera com línguas espirituais. Em nome de Jesus, receba graça. Em nome de Jesus, receba fogo. Em nome de Jesus, receba renovo. Joel profetizou que os velhos vão sonhar, que os jovens vão profetizar, que toda a terra será cheia da sua glória, da sua glória. Quem tem mistério na boca fala, quem tem glória fala, quem tem aleluia fala. Ele é o mesmo, Ele pode neste culto te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Espero você orar. Vai, ore, 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 ore.
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecoste, que eu torne a ver, Enche-me de novo. que eu torne a ver mais uma vez. Eu já pedia mais uma vez essa história da minha vida. Eu fiquei cego, hoje estou a ver e mendigo, mas Jesus está te chamando a certa feira. Venha para o caminho. No caminho tem restituição da sua visão. Você vai voltar a cantar, você vai voltar a pregar. Deus pode te usar mais uma vez com poder e autoridade. Aleluia. Espírito, Espírito. Deixa agora o Senhor. que desce como fogo, Venha para vem Jesus. como Pentecoste. Esta é a tua chance, esta é a tua oportunidade. Ele quer te transformar, Ele quer te curar, Ele quer te libertar. Não perca a oportunidade. Jesus está passando. No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Aleluia. Cante agora o Senhor. Eu navegarei. Ó, de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, Oh, glória, aleluia. que desce como fogo, Ele ela barracha, miliante, barracha, miliante. vem como em Pentecoste, Oh, glória, aleluia. e enche-me de novo. Pra terminar, ó. Ei, ela barracha, miliante, barracha, miliante. Que desce como fogo, Lama que ela barracha, miliante. É que ela barracha, miliante, barracha, miliante. e enche-me de novo. Segura aí agora, segura, ó, segura aí. Eu adorarei. Aleluia. Todos tenham uma semana de bênção e paz. Quarta-feira, se Deus permitir, estaremos ministrando a palavra de Deus. Não esqueçam da semana de oração. Terceira semana. Estamos buscando o batismo no Espírito Santo também, viu? Olha só, cante essa oração. A graça. O altar, por gentileza, estenda as mãos, ó. E o amor de Deus. E o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo
qual